Olá, queridos, que Deus abençoe a todos de forma muito especial. Estamos alegres porque nós estamos na presença do Senhor. E como diz a palavra de Deus, na presença do Senhor, a fartura de alegria. Por isso nós estamos alegres. Nós temos motivos para estar sempre nos regozijando na presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Quando a gente tem a palavra de Deus como suporte, como base para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração baseada nas parábolas de Jesus. Então é importante quando nós olhamos e temos esse entendimento o quanto que Deus ele tem sido assim bondoso e maravilhoso para conosco. Nós só temos a ganhar quando nós realmente meditamos na palavra de Deus. E as parábolas de Jesus, a gente vai observar que são ilustrações que Jesus traz acerca do reino, e isso é importante. Então, a gente vai olhar claramente que as pessoas elas sempre têm perguntado o que são, né, as parábolas de Jesus, qual o significado das parábolas de Jesus. Então são perguntas que as pessoas fazem e a gente deve estar atentos o que a palavra de Deus ela tem nos instruído, né? Então, nós vamos observar que a parábola de Jesus, elas são estudos, né, com significados, com expressão, com lições das parábolas de Jesus na Bíblia. Então, a gente vai observar claramente qual é o significado das parábolas de Jesus. Então, a gente atenta bem para isso, que as parábolas de Jesus são passagens mais conhecidas e amadas da Bíblia. Então, esta página de recursos, né, as parábolas de Jesus, ela explica, projetada para ajudá-los a trazer a mensagem de Jesus para o seu coração. Então, é importante que tanto essas ilustrações que Jesus faz, que Jesus traz, facilitando assim a nossa compreensão, o nosso estudo, a pesquisa, até para trazendo ilustrações do dia a dia para que as pessoas viessem assim estar se conscientizando mais e trazendo uma maior e uma melhor produtividade para os seus ouvintes, que eles viessem compreender. Porque a gente tem que entender que os ouvintes de Jesus eram jornaleiros, eram pessoas do campo, eram pessoas leigas, tinham os eruditos, mas ele sempre pregava para as pessoas mais simples. Então, ele trazia ilustrações do dia a dia para que aquelas pessoas assim viessem estar absorvendo mais o que ele passava para elas. Então, cada parábola, ela tem um significado, que tinha um contexto da época em que Jesus as pronunciou, mas ainda se aplica à vida hoje. Nesta página nós vamos poder estudar as parábolas de Jesus e explicar para obtermos uma visão geral e significado das parábolas. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer hoje é o que é, né, uma parábola? Você já parou? Você já se perguntou o que é uma parábola? É importante a gente observar que no dicionário ele traz uma definição: parábola como uma história simples usada para ilustrar uma lição moral ou espiritual.
conforme contada por Jesus nos evangelhos. Então as parábolas elas descrevem circunstâncias, situações comuns que as pessoas elas podem entender facilmente, mas suas lições de moral nos ensinavam a viver como um cristão fiel. Então essa é a moral da parábolas, essa definição. Jesus ele usou parábolas para ensinar as pessoas sobre o reino de Deus e o caminho para a salvação. O princípio, as histórias, né, as parábolas, por exemplo, que ele conta, eles podem parecer não ter nada a ver com Deus ou com salvação, mas quando a gente vai olhar o cerne da questão, Jesus ele está apontando para algo muito mais sério, através de ilustrações, até para simplificar, para que as pessoas elas viessem realmente compreender. Então, uma outra questão que se pergunta, por que Jesus falava em parábolas? Então, as pessoas elas perguntam muito, por que Jesus falava em parábolas? Os discípulos eles perguntaram a Jesus por que ele falava em parábolas. Em Mateus 13, verso 10, a sua resposta curta está em Mateus 13, 13. Por isso lhes falou por parábolas, porque eles vendo e não veem, e ouvindo e não ouvem, nem compreendem, as pessoas não estavam aptas à mensagem de Deus, e a maioria era céticas em relação a Jesus. Suas mensagens eram impopulares porque eles desejavam e as pessoas a mudar-lhe a maneira que não queriam. Jesus escolheu ensinar usando parábolas porque era mais simples para as pessoas entenderem a história sobre situações familiares do que sobre a vida após a morte. Olha só, entretanto, a gente vai observar que o julgamento de Deus, mesmo assim, o significado das parábolas, elas podem ser difícil de entender. Para ajudá-los a extrair o máximo valor, cada parábola é dividida em lições de vida. Então a gente vai observar um dos motivos porque Jesus ele sempre está falando em parábolas. Porque Jesus ele disse que para os seus discípulos, a eles era revelado todos os mistérios do reino. Mas para aqueles que eram céticos, para aqueles que não queriam, não atentavam para esses ensinamentos, Jesus disse que falava por meio de parábolas a fim de que eles não viessem realmente compreender. Olha só, então a gente vai observar uma coisa importante, que as parábolas, elas ainda são relevantes hoje. Então, eu quero perguntar para você, as parábolas, elas ainda são relevantes hoje? Qual é a relevância das parábolas nos dias de hoje? Então, eu quero trazer para você que, às vezes, nós não conseguimos ver como as parábolas elas são relevantes para nós hoje. Mas tenha certeza de que cada parábola, ela se aplica e fala a cada um de nós. Hoje, eles fornecem orientações para nos ajudar a navegar na jornada para a salvação eterna. As expectativas de Deus nunca mudam e a jornada para alcançá-lo nunca muda também. Então isso é importante. Ora, para que você escreva um tempo para aprender mais sobre o significado espiritual, então as lições das parábolas que Jesus contou para seu benefício há tanto tempo, ele está convidando você a trilhar
o caminho da salvação. Você aceitará o convite dele? Então isso é importante, gente. Por que que as parábolas hoje ainda são relevantes? Sim, elas são muito relevantes, porque traz ensinos profundos a respeito do reino de Deus. Nós devemos estar atentos a essas questões para que nós venhamos realmente estar buscando em Deus a cada dia essa visão sobrenatural através das Escrituras, porque as parábolas, elas são muito importantes também nos dias de hoje. E a outra pergunta que eu quero fazer hoje para você é: o que as parábolas nos ensinam? O que você tem aprendido com as parábolas de Jesus? Qual a lição que você tem extraído dela? Então a gente vai observar que cada parábola, ela nos ensina sobre como viver uma vida que agrada a Deus. Então a gente vai observar que normalmente cada parábola ela inclui vários tópicos que se aplicam a todos nós. Nos antigos, por exemplo, nos artigos a seguir nós oferecemos maneiras pelas quais a mensagem e significado das parábolas elas podem ajudar a mantê-lo no caminho da vida eterna com Jesus. Então a gente vai observar claramente que cada parábola que Jesus contava, ela tinha um significado. Ele estava apontando para alguma coisa, ele estava ilustrando alguma coisa. Então a gente vai compreender que todas elas, além de ter um significado, Jesus também está ilustrando algo, ele quer mostrar algo para o seu povo, e tudo isso é ensinamentos, tudo isso são bases para o crescimento, uma vez absorvendo tudo isso. Então, às vezes ele não falava abertamente, publicamente acerca de alguma coisa, mas ele ilustrava. Por exemplo, nós vamos ver a parábola do filho pródigo, Jesus contando ali exatamente, ele está se referindo a Israel. Israel abandonou o Senhor, Israel desprezou o Senhor. Deus, como um pai amoroso, sempre estava à espera de que eles viessem credibilizar a palavra de Deus. Então a gente vai ver que Jesus ele sempre está trazendo ilustrações e lições de vida. E o povo, quando eles absorviam isso, eles compreendiam claramente o que é que Deus estava tentando passar a eles. Então, como nós vamos observar os sentidos, né, clássicos nestas parábolas para a gente ter uma compreensão melhor a respeito do que o Senhor está falando, né? Então a gente vai observar claramente Jesus ele contando algumas parábolas, né? E a Bíblia está recheada de parábolas, mostrando para nós exemplos, né, de como nós devemos viver, como nós devemos nos comportar diante do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vai observar claramente, por exemplo, em a parábola da figueira. Então, a explicação e significado, então a gente vai ver, são 3 lições importantes, como também nós vamos ver também a parábola do bom pastor, né? João capítulo 10, versículo 1 ao 16. Nós vamos ver Mateus 24, 42, a parábola do pai de família e o ladrão. Nós vamos ver também a parábola da ovelha perdida em Lucas 15. Nós vamos ver Lucas 7, 41 ao 43, a parábola dos 2 devedores. Lucas 14, verso 31 ao 33, a parábola do rei que vai para a guerra. Nós vamos ver também em Lucas 14, 28, a parábola do
construtor de uma torre. Nós vamos também ver em Marcos capítulo 4, verso 26, 29, nós vamos ver ali a parábola da semente que cresce, né? Ou seja, também nós vamos ver parábola da candeia, né? Os significados e lições. Nós vamos ver também a parábola dos servos vigilantes, Lucas 12, 35, João 15, verso 1, parábola da videira e os ramos. Lucas 5, 36, a explicação da parábola do vinho novo em odres velhos. Então nós vamos ver também a parábola do mordomo infiel, Lucas 16, 1 a 13. Nós vamos ver também a parábola da porta larga e da porta estreita. E nós vamos também ver em Lucas 14 a parábola dos primeiros lugares. Então, a gente sempre vai observar que todas estas parábolas, ela traz lições grandiosas para as nossas vidas. Queridos, depois eu vou trazer cada uma dessas parábolas individualmente e os significados de cada uma delas, para que nós venhamos compreender melhor os significados, qual a importância dessas parábolas, né? O que Jesus ele quis mostrar nessa parábola, o que ele está realmente explicando para nós, qual o verdadeiro sentido, né, dessas parábolas, como a gente vai se situar dentro desse contexto para que a gente venha realmente crescer. Por exemplo, João capítulo 10, a gente vai ver ali a parábola do bom pastor, né? Então é importante a gente ver Jesus contando essa parábola. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, eu chamo pelo nome e elas me obedecem. Então a gente vai ver essas figuras de linguagem, Jesus mostrando isso, para que nós venhamos cada dia realmente crescer na presença do Senhor. Com isso, queridos, nós só temos a ganhar. Por exemplo, Paulo, em sua exortação aos líderes espirituais da igreja de Éfeso, em Atos 20, verso 28, ele emprega uma imagem semelhante, destacando a conexão entre o pastor e suas ovelhas como um tema recorrente em toda a Bíblia. Então a gente vai observar que as verdades associadas aos relacionamentos entre o pastor e suas ovelhas revelam aspectos essenciais de quem Jesus é e do que ele deseja para nós. Por exemplo, os símbolos apresentados neste capítulo nos ajudam a compreender a missão de Cristo e a nossa resposta a ela. Por exemplo, que a gente deve atentar muito bem para isso, uma abordagem prática para interpretar esse capítulo, que por vezes pode parecer complexo e foca nas declarações principais que Jesus faz sobre si mesmo. Essa organização permite captar de forma mais clara as lições espirituais e os desafios propostos por ele. Então, isso é importante. A parábola do bom pastor, né? A gente vai ver em Mateus, ou seja, em João 10, de 1 ao 16. Então, na verdade, Jesus ele diz assim: na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então Jesus ele está mostrando característica do bom pastor, quem ele é, como ele se apresenta.
ele conhece as ovelhas, ele entra pela porta, ele não pula um muro. Então, são características de um bom pastor, né? Então, a gente vai observar que Jesus dando essa explicação do Evangelho de João surge como uma continuação de confronto entre Jesus e os líderes judeus. Essa é uma das explicações. Por que Jesus está dizendo, eu sou um bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, eu chamo pelo nome, ela me obedece. É um confronto entre Jesus e os líderes judeus. Eles ocorriam após a expulsão do mendigo das sinagogas. A gente vai ver isso em João capítulo 9. Após falar brevemente sobre a luz e as trevas, Jesus ele introduz a parábola do bom pastor e das ovelhas, uma imagem profundamente familiar para os judeus. Então, na qual o pastor ele representava os líderes espirituais e políticos como reis e profetas. Por exemplo, Israel, por sua vez, era visto como o rebanho de Deus. A gente vai ver isso no Salmo 103, esse contexto ele ganha maior profundidade à luz da passagem como Isaías 56, 9, 12, Jeremias 23, 1, verso 4. Também você vai achar lá em Ezequiel 34 e Zacarias capítulo 11. Jesus inicia seu discurso como uma ilustração amplamente compreendida pelos ouvintes. João de 10, capítulo 1, do verso ao 6. Então, a gente vai observar que o aprisco, frequentemente feito de pedras, como uma única abertura, era o lugar onde o rebanho permanecia protegido durante a noite. Então, e o pastor, um porteiro, literalmente ele deitava-se na entrada, tornando-se a porta do aprisco. Então, eles tinham esse hábito, eles colocavam a ovelha para dentro e eles dormiam na porta, justamente para impedir que as ovelhas que estavam do lado de dentro saíssem e que algum lobo viesse a entrar. Então, só tinha uma entrada e aquela mesma entrada era a saída. Então, quem estava dentro não podia sair porque o pastor estava na porta, e quem estava do lado de fora também não podia entrar porque o pastor, ele com seu cajado, ele espantava aquela ameaça que porventura viesse ali afugentar as suas ovelhas. Então, é importante quando ele faz essa correlação. Então, uma outra coisa que pela manhã os pastores eles chamavam as suas ovelhas que reconhecia a sua voz, separando-se dos outros rebanhos que dividiam o mesmo espaço. Então não era só um pastor. O exemplo disso, quando Jesus, por exemplo, quando o anjo anunciou que Jesus tinha nascido, a gente vai observar que havia vários pastores ali. Então não era só um pastor, são vários pastores. De vez em quando o rebanho ele se misturava. E as ovelhas diferenciavam pela voz do pastor. Então ela já conhecia a voz dele. E ele também conhecia as suas ovelhas. Então isso é importante. Então Jesus ele destaca que o verdadeiro pastor, ele entra pela porta, sendo reconhecido pelo porteiro. Já os ladrões, eles são salteadores, incapazes de usar a porta. Eles precisavam escalar os muros para acessar o aprisco. Contudo, as ovelhas elas não seguiam estranho, pois apenas confiavam na voz do seu pastor. Então essa metáfora ela revela a incapacidade dos falsos pastores de conduzir as ovelhas de forma legítima. Então, apesar da familiaridade com a cena, os ouvintes eles não compreenderam plenamente o significado das parábolas que Jesus. Então, sempre havia alguém que não compreendia as parábolas, né?
Então ele passava a explicar a ilustração de maneira mais direta. Por exemplo, ele declarando-se a porta, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus ele declara abertamente: Jesus é a porta do aprisco, que permite a saída das ovelhas do judaísmo para o rebanho de Deus. Quando os fariseus expulsaram o mendigo da sinagoga, Jesus o escolheu, conduzindo à comunhão com Deus. Jesus não apenas ele conduz as ovelhas para fora do aprisco, mas também as integram em um único rebanho, representando a Igreja de Cristo. A ênfase ela recai sobre a sua formação. Eu sou a porta. Então, ao entrar por ele, as ovelhas encontraram salvação. João 10, versículo de número 9. E a gente vai observar que a liberdade para desfrutar os pastores, eles verdejantes, uma vida de... então a gente vai observar nesse cenário aqui, que é importante, como é que a gente pode desfrutar dessa liberdade que o próprio Cristo pode proporcionar a cada um. Então a gente vai ver que os pastores, ele conduzia essas ovelhas aos pastos verdejantes, a uma vida de abundância espiritual. Ele está trazendo um sentido aqui, como a porta, Jesus livra os pecadores da escravidão do pecado e conduzindo-os à segurança e à liberdade. Então a gente vê aqui que o verbo salvar é usado aqui, carrega o significado de resgatar do perigo e trazer para um lugar seguro, uma mensagem central para a missão de Cristo. Então a gente vai ver que, infelizmente, muitos líderes religiosos de sua época, eles descritos como ladrões e salteadores, eles exploravam e abusavam do rebanho, diferentemente do verdadeiro pastor que cuida e ama as suas ovelhas. Então, a ideia de um verdadeiro pastor aqui é que ele protege, é que ele promove pasto, promove segurança, abrigo seguro. Então, diferente dos salteadores que simplesmente exploravam as ovelhas, tiravam delas o que elas tinham de melhor, mas assim não promovia o sustento para uma melhor qualidade de vida. Então, o contraste entre Jesus e os falsos pastores se torna ainda mais evidente, enquanto os falsos líderes eram gananciosos e exploravam o povo. A gente vai ver isso em Lucas 16, 14, Marcos 12, 40 também fala a esse respeito. Jesus veio dar vida às ovelhas, protegê-las e conduzi-las à plenitude. Então isso, por trás dos falsos pastores, estavam os ladrões, provavelmente uma referência a Satanás, cujo objetivo era roubar, matar e destruir. Em contraste, Jesus assegura que a vida abundante e a segurança eterna de suas ovelhas está lá em João 10, 10, quando ele fala que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Jesus ele não apenas entregou sua vida por nós, mas continua a dar a vida a cada dia. Então, a gente vai observar que essa seção do capítulo 10, ela destaca a porta que leva à vida abundante em Cristo, preparando o terreno para a próxima declaração de Jesus sobre o bom pastor. O próprio Jesus ele diz: eu sou o bom pastor. Então isso é trazendo assim uma referência de que de fato ele é o pastor verdadeiro. Ele é o pastor que está disposto a dar a vida pelas suas ovelhas e não tirar delas, se beneficiar daquilo que elas têm para oferecer e ao mesmo tempo não dá nada em troca. Jesus diz: eu dou a vida pelas ovelhas. Então isso é maravilhoso, a gente compreender
que o termo grego traduzido como bom é kairos, kalos, que significa justamente esse intrinsecamente bom, pelo bom, belo e amável. Isso é maravilhoso, indica uma ideia ou um ideal ou um exemplo a ser seguido. Então, Jesus é esse modelo que deve ser seguido, que deve ser imitado, que a gente venha estar imitando Jesus, que a bondade de Jesus é inerente à sua natureza divina, assim chamá-lo de bom é equivalente ao reconhecê-lo como um Deus, né? Então a gente vai observar claramente, queridos, que esses ensinamentos traz para nós segurança, vai promover em nós essa confiança e que Deus ele possa assim estar enriquecendo a tua vida a cada dia e você esteja disposto a buscar o que Deus tem dado a cada um segundo a sua misericórdia. Que Deus possa abençoar, dar graça e sustentar a todos de forma muito especial. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilhe esta mensagem, este ensino, porque isso aqui são ensinos preciosíssimos para a nossa vida, para que nós sejamos a cada dia habilitados pelo Senhor. Que Deus te abençoe, em nome